Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para refletir sobre o 28º domingo do tempo comum. As leituras para esse domingo é de Sabedoria 7, de 7 a 11, Salmo 89, segunda leitura Hebreus 4, de 12 a 13 e Marcos capítulo 10, de 17 a 30, que é o nosso evangelho. Vamos então à nossa reflexão da liturgia dominical. Então nós começamos fazendo um apelo ao Senhor para que mantenha em nosso favor a sua graça. A oração do dia, ela diz o seguinte: ó Deus, sempre nos preceda, sempre venha antes e acompanhe a vossa graça. Que ela sempre passe, como algumas pessoas gostam de falar, passe na frente. Falam isso em relação a Nossa Senhora, mas aqui isso está aplicado à graça de Deus. Que a graça de Deus vá à frente, que ela passe antes, que ela chegue primeiro e também nos acompanhe. Para quê? Um objetivo muito claro e muito válido, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Isso é algo importantíssimo, nós estarmos atentos, como Maria estava atenta às necessidades da sua prima Isabel, e por isso ela vai ao encontro da sua prima, para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para servir naquele período em que ela estava já no 6º mês de gestação. Então, Maria estava atenta. Nós aqui estamos também pedindo que estejamos atentos para nunca deixarmos de fazer o bem. Se nós não temos a graça de Deus, se nós não rezamos e se nós não pedimos para que esta graça de Deus venha em nosso auxílio, pode ser que nós estejamos aí, como uma porta, Acontecem as coisas à nossa volta e nós não percebemos. A palavra de Deus, ela sempre nos compromete, ela sempre nos chama para um compromisso com a nossa comunidade, para sermos mais específicos. Então nós temos aqui no relato do Evangelho um momento porque você veja que a dinâmica é que a fé ela deve motivar a caridade. Mas muitas vezes o segundo passo ele não acontece. O que é relatado aqui no Evangelho de Marcos, aquele episódio famosíssimo do chamado jovem rico. Aqui na passagem de Marcos não aparece como sendo um jovem. Se você forçar um pouco o texto, você vai chegar à conclusão que ele é um jovem, mas não necessariamente, Se fala de um homem, mas em outra versão se diz que é o jovem rico. Bom, seja jovem ou seja adulto ou seja velho, a reflexão vai levar para o mesmo sentido. Se for um jovem, tem margem para uma ou outra reflexão, como esse evangelho aqui, na sua outra versão. Ele foi lido quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil, no ano de 2007. Se eu não estiver enganado, foi lá no Pacaembu. Ele teve um encontro ali com os jovens. E ele explicou justamente uma das versões, não sei se foi essa, não lembro agora se foi essa ou se foi outra versão, de outro evangelista, Mas ele estava falando desse jovem rico, ou desse homem que era rico. O que acontece? Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nessa correria você já vê a disponibilidade, Disponibilidade de fato dá a impressão. E velho não era,
Uma pessoa idosa, para usar a palavra correta, né? Uma pessoa idosa não era, porque senão ele não iria conseguir vir correndo. Isso é um detalhe, né? Um mero detalhe. Veio correndo, se coloca de joelhos, a postura da pessoa que reza, a pessoa da postura orante, né? Ele está ali diante de Jesus Cristo, diante do bom mestre, com as palavras dele mesmo, e ele vem correndo, mostra aí a sua agilidade, a sua jovialidade e, é claro, a sua disponibilidade para servir ao Senhor. E ele vai dizer o seguinte: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Não é porque ele esteja negando que ele seja Deus. Ele está querendo levar este que está aí diante de si a uma reflexão. Se você me chama de bom, então não quer dizer que você está me reconhecendo como Deus? Você sabe que eu sou Deus de fato? Ou você acha que eu sou um profeta? Por que você está me chamando de bom? Você de fato acredita que eu sou Deus? Em outras palavras, essa é a pergunta de Jesus. Então, tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás, etc, etc, etc. E aí o jovem, ou este homem rico, vai responder o seguinte: mestre, ele já tirou o bom aqui, né? Porque ele percebeu aqui que, será que ele é mesmo Deus? Será que ele pode ser chamado mesmo de bom mestre? Que eu chamei de bom mestre. E ele perguntou: por que está me chamando de bom? Você entende que eu sou Deus? Você realmente reconhece isso? Então ele já ficou na dúvida, então vou tirar esse bom daqui. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse desde a minha juventude aí nos deixa na dúvida, né? Talvez não fosse tão jovem assim, mas também já sabemos que como ele veio correndo, ele não é um idoso de muitos dias, né? Como diz a palavra, não tem lá seus 90 anos, né? Também não tem seus 15. É claro, deve ter assim uns 32 anos, né? Esse eu tenho 32 anos, eu quero ser jovem, né? Então vamos dizer que esse personagem aqui tem 30 anos. Bom, mas isso não é importante. O importante é a sequência. Mestre, tudo isso tenho observado já. Eu já faço tudo isso. Eu já acredito em Deus, já cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus olhou para ele com amor e disse, porque ele era uma pessoa dedicada, ele observava os mandamentos da lei de Deus. Então Jesus olha com compaixão, olha com amor para ele e diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ou seja, se desapegue de tudo aquilo que você tem. Se liberte dos seus bens materiais. Utilize deles enquanto for necessário, mas não coloque o seu coração nestes bens materiais. E pior do que colocar o coração nos bens materiais é obter estes bens materiais à custa da exploração de outras pessoas, do empobrecimento de outras pessoas. Isto é pior. Mas quando ele ouviu isso, então ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Na ocasião, lá no Pacaembu, em 2007, o Papa Bento XVI, inclusive, ele diz que ele ficou triste porque a sua riqueza era a sua juventude. O Papa estava querendo, digamos assim, transportar a mensagem do texto, né, da riqueza material para a riqueza da juventude, porque a juventude é de fato uma riqueza, e ali diante dele estavam jovens, né? Então, Papa Bento XVI ele faz uma adaptação da mensagem do texto para um momento concreto ali que ele estava vivendo. Hoje também nós podemos fazer esta adaptação e colocar na sua realidade, a sua infância. Não existe infância missionária? No seu serviço, o que você desempenha na sua comunidade? Tudo isso são riquezas. Os seus cargos que você assume são uma riqueza. Os talentos que você tem, a criatividade, a própria juventude, a própria saúde, a disponibilidade para N coisas, né? Várias coisas nós temos, né, esta capacidade, e isto é uma riqueza. Mas esta riqueza
deve ser uma riqueza onde nós colocamos à disposição da comunidade. Não nos apegamos a esta realidade. Mas é claro que isto é uma adaptação espiritual do sentido, né? Uma adaptação do sentido espiritual da leitura. A leitura, concretamente, está falando de riquezas materiais. Ele era muito rico. E Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E aí, não podemos parar só aqui, porque senão nós condenamos os ricos. Os ricos é muito difícil, mas Jesus não disse que é impossível, disse que é difícil. E depois ele diz novamente: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é uma tarefa difícil só para os ricos, é uma tarefa difícil para qualquer um. Por quê? Porque o rico é apegado à sua riqueza, mas as outras pessoas são apegadas a alguma coisa. Lá no versículo 28, São Pedro, como sempre nele aparece em cena, São Pedro vai falar: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Será? Será que deixou tudo mesmo? Às vezes é muito fácil você se desapegar dos bens materiais. Um exemplo, por exemplo, é o caso dos religiosos, né? Que vão, deixam casa, deixam pai, deixam mãe, deixam seus bens materiais, deixam o direito de ter conta no banco, deixam o direito de ter bens no seu nome e assim por diante. Mas isso é muito fácil, porque a estrutura onde você quer estar lhe obriga a não ter estas coisas. Se você quer estar ali, então você não pode ter estas coisas, que são materiais. Você não entra numa congregação, você não entra num convento com estas coisas materiais. Então você tem uma ajuda muito grande para ir deixando estas coisas para trás, porque ou você deixa essas coisas para trás, ou você não anda na vida comunitária dentro de um convento, dentro de uma ordem, dentro de uma congregação, enfim. Agora, as outras coisas, e aqui eu não vou citar muitas coisas, vou citar apenas uma, a vontade. A vontade é uma das coisas mais difíceis das pessoas se desapegarem. As pessoas estão apegadas à sua vontade. Eu quero fazer desse jeito, eu conheço isso, eu sei daquilo, é o eu é que prevalece, a vontade humana, a vontade da pessoa. Então, quando São Pedro fala assim: eis que deixamos tudo e te seguimos, que tudo é esse, né? Nós temos que nos perguntar que tudo é esse. Não só para São Pedro, aqui nós trazemos agora para a nossa realidade. Qual é o tudo que você está renunciando? Eu dei um exemplo de religiosos, poderia falar dos padres, poderia falar também dos casais, porque uma pessoa que escolhe outra para se casar, ela renuncia a um monte, né? Você promete fidelidade a uma pessoa, e ali também tem muita renúncia na vida a dois, e são renúncias e renúncias a cada dia, renúncias renovadas em todos os momentos. Você renuncia a muita coisa. Se você não renunciar, começam os conflitos, e o fruto dos conflitos e o fruto da não renúncia é o divórcio. Pessoas que não conseguem renunciar à sua vontade terminam se divorciando porque não conseguem conviver, porque que tem que prevalecer a minha vontade, a vontade do outro, que se dane. Então, os conflitos são insuperáveis quando nós não superamos o nosso apego à nossa vontade. Então, são vários os exemplos, né? Então, é importante o desapego. E é por isso que Jesus tenta responder esta inquietação dos seus discípulos, porque agora, depois do que ele apresentou aqui, os discípulos dizem assim: então, quem é que pode se salvar? O que nós vamos fazer? A nossa missão tem, de fato, um objetivo? Porque será que as pessoas vão conseguir se salvar? Então, aí Jesus vai tentando explicar e dizer que para o ser humano é impossível. É difícil, é impossível.
Mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. E por isso que a oração do dia pede pela graça de Deus, porque se for só a nossa parte, nós estamos falidos. Nós precisamos da parte de Deus, que é o auxílio da sua graça. Sem esse auxílio, nós não conseguimos ir adiante. E aí Jesus vai concluir com duas ideias principais. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, tudo isso, todas as realidades, estas materiais e aquelas espirituais de que eu mencionava, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. A recompensa virá aqui e agora. Basta esperar, basta ter paciência. Depois, Jesus acrescenta. Repete, mas acrescenta algo. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Esse é o mais importante. No mundo futuro, a vida eterna. Não quer dizer que nós não teremos recompensas aqui neste mundo, mas o objetivo principal é a vida eterna. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, respondeu Jesus. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. E quem faz isso, além disso, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, com perseguições, herdará na vida futura, aquela vida que não se acaba, a vida eterna, o prêmio da vida eterna. Logo, então, este jovem que saiu cabisbaixo, que saiu triste, realmente ele não sabia quem estava diante dele. Era apenas um mestre mais. Não era Deus, não era o bom mestre, como ele tinha chegado chamando. Era apenas um mestre, mais um que estava ali falando, porque se ele soubesse quem estava diante dele, ele teria permanecido ali, firme na sua fé. A carta aos Hebreus diz que tudo está nu e descoberto aos seus olhos e é a ela que devemos prestar contas. De quem que ele está falando? Está falando da palavra de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. Diante de Jesus, nada fica encoberto. Deus conhece o íntimo deste que está aí. Será que ele sabia quem estava diante dele? Será que ele sabia que era Jesus Cristo, Filho de Deus, etc, etc? Não, não sabia. Porque se soubesse, ele teria permanecido. Do mesmo jeito somos nós. As nossas posturas nos denunciam, não para os nossos que estão do nosso lado, nos denunciam para Deus. Por quê? Como diz aqui a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não adianta você tentar esconder. Pode esconder para os homens, para Deus, para esta palavra encarnada que é Jesus Cristo. Não há como esconder. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Deus conhece a tudo e conhece, sobretudo, as intenções que estão por trás do seu coração e das suas atitudes. Quem busca a Deus, quem aceita esta dinâmica de Jesus Cristo, de sofrer por causa do reino e por causa do Evangelho, é alguém que aceitou passar pelas perseguições, sabendo que no futuro, no presente, terá recompensas. No futuro, terá uma recompensa muito maior, que vale mais do que qualquer outra dignidade que um ser humano possa receber. Vale muito mais do que qualquer riqueza. É incalculável o valor da vida eterna. É isso que está sendo dito na primeira leitura, né? Preferi a sabedoria
aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A riqueza deste mundo perde o seu valor diante da vida eterna. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens que vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Não há como comparar. Quem encontra o sentido da sua vida em Jesus Cristo não tem comparação com estas realidades que nós possamos conquistar pelo nosso trabalho, durante a nossa vida, esses bens materiais que nós vamos acumulando sem necessidade. Por isso que quando ele fala do rico, ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Né? Vou encontrar aqui qual é o versículo 25. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você olha para as cidades antigas, elas eram muradas. E elas eram, em determinado horário do dia, os portões se fechavam. Se alguém chegasse atrasado, depois do horário de que se fechavam os portões, ele tinha que passar por um buraco no muro, onde se passava muito apertado. O camelo tinha que passar agachado, e é claro que não dava para passar com as mercadorias que eles traziam. Era preciso tirar toda aquela carga, né? Se despojar de tudo aquilo que o camelo trazia para poder passar o animal a duras penas por aquele buraco, e depois a própria pessoa ir passando a sua mercadoria e ela própria passar depois. Porque o buraco do muro, que se chamava agulha, ou se chama agulha, é difícil. Né? É muito mais fácil passar pelo portão. Passar pelo buraco da agulha vai ser complicado, né? Não é o buraquinho da agulha, essa agulha de costura, né? Aquele buraco que ficava no muro da cidade, que era para os retardatários, aqueles que chegassem atrasados, pudessem entrar por ali, segundo uma explicação que eu escutei. Se não for verdade, o problema desse exegeta que me ensinou errado. É claro que existe uma outra explicação, mas essa é mais plausível, né? Essa tem um maior significado, porque assim como o rico é chamado a se desapegar de suas riquezas e da nossa vontade, se nós fizermos transferirmos nesse sentido para um sentido mais espiritual, então faz mais sentido este camelo, para passar por este buraco do muro, ele ter que tirar tudo aquilo que ele vem trazendo da viagem pela redondeza, aí onde foi fazendo comércio, né? Porque os povos antigos eram muito comerciantes, fazendo trocas, fazendo negócio, etc. Então, quando chega para poder entrar, ele precisa se desapegar. Nós também, para recebermos o reino prometido por Deus, a vida eterna, nós precisamos nos desapegar de muita coisa. Aqui nesta vida, dos nossos bens materiais. Por causa do Evangelho, por causa de Jesus, nós teremos a nossa recompensa já aqui, neste mundo. Agora, se nós queremos a vida eterna, nós precisamos nos desapegar muito mais do que apenas de bens materiais. Precisamos nos desapegar da nossa vontade, do nosso querer para buscar esta vida eterna, mesmo com perseguições, mesmo que tenhamos que sofrer por causa de nossas opções. E esperemos que as nossas opções sejam as mesmas opções de Jesus Cristo. Que nós estejamos sempre atentos para nunca deixar de fazer o bem. Os caríssimos irmãos de fé, essas são algumas das possibilidades de reflexão deste 28º domingo do tempo comum. Muitas outras podem ser retiradas aqui, né, serem sacadas a partir destas leituras. Mas o mais importante é que nós sempre tenhamos essa postura de pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias, como diz o salmista de hoje. Porque quem sabe contar os seus dias,
sabe que o tempo passa muito depressa. E nós, às vezes, podemos estar perdendo o nosso tempo com coisas que não valem a pena. O que de fato vale a pena é aquilo que Deus tem para nos entregar no fim dessa nossa brevíssima existência aqui na Terra. Obrigado por estar aqui conosco e até nosso próximo vídeo. Um grande abraço.